A paz de Yausha, irmãos e irmãs. No vídeo de hoje falaremos sobre qual a verdadeira igreja de Yausha. Muitos dirão que são os templos religiosos de pedra, mas posso lhes garantir, não há nenhum templo religioso que faça a vontade do Pai. Ouçam esse versículo, Atos dos Apóstolos capítulo 17 versículo 24. O Yahweh que fez o mundo e tudo o que nele há é o Rei dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esses templos transformam as pessoas em idólatras, fazem as pessoas realizarem atos pagãos. A grande maioria das pessoas dentro dos templos estão recebendo espíritos imundos, achando que estão recebendo o Espírito Santo, e quando saem dos templos continuam a chamar palavrão, continuam a brigar com todos e distratam aqueles que buscam viver o evangelho genuíno. Yausha disse à mulher samaritana no poço que não seria mais para buscar ao Pai sobre montanhas nem templos, mas sim em espírito e em verdade. Ou seja, se você quer buscar ao Pai, vá ao seu quarto. Ouça esse versículo, Mateus capítulo 6 versículo 6. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Vamos ouvir mais um versículo de Mateus. Mateus capítulo 18 versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, a igreja do Messias Yausha é onde tem 2 ou 3 reunidos falando do evangelho, assim como ele fazia com os apóstolos. Muitos de vocês poderão dizer: mas devemos estar todos juntos, afinal se 3 membros se afastarem, eles na verdade estarão decepados. Então falaremos sobre isso, irmãos e irmãs. Hoje em dia muitos se intitulam Igreja Eleita de Yausha, mas pouquíssimos têm atitude de crentes. Mas as pessoas precisam entender que se converte não é pelos lábios, mas sim pelas ações. Pelos lábios qualquer um pode dizer que segue o evangelho, mas são as ações que demonstram no dia a dia quem segue a Yausha genuinamente. Ouça esse outro versículo, 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Rei Yausha, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós. Você entenderam, irmãos e irmãs? Não devemos estar misturados com aqueles já conhecem a verdade e que se dizem irmãos, mas vivem buscando fazer suas próprias vontades egoístas. Então, como podemos dizer que todos são igreja se poucos são os que vivem como igreja? Os que vivem na desobediência dizem que são geração eleita, dizem que são sacerdócio santo, mas não entendem o que é geração eleita e sacerdócio santo. São aqueles que renunciaram viver como o mundo para viver como Yahweh quer. Para os irmãos que ficaram na dúvida do porquê os templos religiosos são errados, nós vamos explicar. Todo templo religioso é uma divisão, é algo para dividir as pessoas, e não é isso que Yahweh quer. No passado tentaram levantar templos. Ouçam esse versículo, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 4 ao 6. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo. Porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Yahweh deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Yahweh deu o crescimento. Os irmãos compreendam que nesse versículo as pessoas estavam querendo tomar partido, uns dizendo ser de Paulo, outros de Apolo, assim como hoje uns se dizem da Igreja do Fogo, outros se dizem ser da bola, outros romanos, outros evangélicos, mas isso tudo é divisão. Agora vamos ouvir outro versículo de Efésios capítulo 2 versículo do 1 ao 9. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Yahweh, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Yausha, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Yausha, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Yausha. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Yahweh. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Agora, irmãos e irmãs, podemos notar que esse versículo nos diz que quando alguém busca viver sua própria vontade, está vivendo então no curso desse mundo, sendo guiados por potestades e se torna filho da desobediência. Ouviu só? Também fala que quando escolhemos viver nossos próprios desejos egoístas, então estamos mortos espiritualmente, e que a única maneira de viver é viver como Yahushua, pois ele é o exemplo perfeito de como agradar o coração de Yahweh, que é rico em piedade, compaixão, graça e amor, e que isso não vem de obras para que nenhum de nos venha até ego, e isso não é por obras mas sim pela fé, e por ser pela fé só a fé verdadeira. Quando se tem amor por Yahweh, e amor nos mostramos quando vivemos para ele e quando vivemos para o Pai, nossas atitudes são iguais às dos apóstolos que foram instruídos por Yahushua. Então a verdadeira igreja de Yahushua são aquelas pessoas simples que rejeitaram viver no curso desse mundo, pois entenderam que sacerdócio santo nos somos quando amamos a Yahweh sobre todas as coisas, pois o nosso Pai Celestial é quem deve ser a prioridade na nossa vida, e abaixo dele devemos amar a nosso próximo, ou seja, aqueles que estão à nossa volta. A igreja de Yahushua não participa de idolatria, não participa de religiosidade, não idolatram mestres, não buscam fazer as coisas pela própria vontade. Agora ouçam 2 versículos, o primeiro deles está em João capítulo 15, versículo 8: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, vocês devem dar frutos, ou seja, com nossa conduta no dia a dia devemos agir como discípulos de Yahushua, do deitar ao levantar, e com cada pessoa que aparecer na nossa frente. Vamos ao próximo versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos e irmãs, ao seguir os passos de Yahushua à risca, recebemos o Espírito Santo de Yahweh, o qual nos ensina tudo o que o versículo anterior nos falou. A termos amor, alegria, paz, mansidão. Só podemos ter isso se formos guiados pelo Espírito Santo de Yahweh, e ao sermos guiados podemos levar o Evangelho às outras pessoas através da nossa maneira de viver. Ao ouvirmos tudo isso, podemos resumir que para você ser igreja de Yahushua você não precisa frequentar templos religiosos ou buscar estudos bíblicos de falsos mestres. Você precisa agir em amor, você precisa saber tratar as pessoas com amor e não ser compactuante da conduta errada que o mundo tanto propaga como uma vida normal. Você também deve ter entendido que igreja não é todos, mas sim aqueles poucos que buscam se comportar como crianças puras. Aqueles que sabem viver em equilíbrio e que se deixam ser moldados por Yahweh, esses sabem que não devem ter resquícios de ego. Não devem ter vaidade, não devem ter soberba, não devemos nos sentir melhor que os outros ou pensar que por nós mesmos conseguiremos algo, pois nada somos sem Yahweh. Nada podemos sem nosso Pai Celestial, afinal existe apenas um caminho para chegar até o Pai, e esse caminho não é na nossa própria vontade mas sim na vontade de Yahweh. O dízimo é ajudar aqueles que estão à nossa volta por amor sem interesse, ajudar em secreto sem falar para as outras pessoas que ajudou. Ouça 1 João capítulo 4, versículo 20: Se alguém diz, eu amo a Yahweh, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Yahweh, a quem não viu? Ponto. Então só por isso vemos que a verdadeira igreja de Yahushua ela é cheia de amor e adornada de obediência. Então, irmãos e irmãs, pensem bem antes de saírem expondo seus corpos na internet. Pensem antes de saírem maquiadas, pensem antes de se comportarem como o mundo. A igreja de Yahushua não tem placas, não tem templos. Ela é de amor. O templo que Yahweh habita é você quando você vive em obediência. Irmãos, por fim, entendam, a palavra viva de Yahweh é o próprio Yahushua. A Bíblia contém as histórias dos apóstolos e profetas, mas a Bíblia foi montada pela falsa igreja romana no ano de 325 no concílio de Nicéia. Então saibam, o que está na Bíblia é a real história dos apóstolos e ofertas, mas também muita coisa ali foi tirada por Roma. Então leiam sobre a guia do Pai. Não na própria vontade. Não usem a Bíblia como amuleto de proteção, pois o que protege vocês é Yahweh quando se entregam a Ele por amor. Não rasguem as vestes para demonstrar santidade, rasguem o coração se quebrantando aos pés do Pai. Louvem a Yahweh com a vida de vocês,
ajude os outros sem esperar nada em troca, ajudem por amor, vivam de amor, pois a verdadeira fé só é possível com amor.